Bom, hoje é dia 4 de agosto de 2021, 19h37, nós vamos ter a primeira aula de 4 de gestão de estoques aí, e o professor Ramon vai dar essa aula, tá? Já estou deixando aqui o professor Ramon como gestor aí. Ramon? Opa, boa noite. Aí, pode tomar posse aí. Ok. Então, boa noite a todos aí. Boa noite. Boa noite. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho de gestão de estoque. Espero que juntos nós podemos aprender, né? E ensinar também, a gente aprende mais do que ensina. Que vocês possam compreender, e qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem interromper e solicitar até um esclarecimento melhor. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Então, vou compartilhar a tela com vocês. Você vai sentir saudade disso? Vamos falar um pouquinho sobre gestão de estoque, né? Então, quando a gente ouve essa palavra gestão, tem aquela sensação de zelo, né? Cuidado. A gente tem que ter esse zelo, esse cuidado por estoque, que são coisas que nós armazenamos ali, né? Grosseiramente falando. A gente percebe que existem algumas estratégias, né? Na área de operação, de manufatura. O diferencial na produção ou qualquer prestação de serviço deve ser composto dos seguintes fatores. Toda empresa, ela usa estratégia para ser melhor do que a outra, para que ela possa sair na frente de outra organização que é a sua concorrente. E quais fatores elas utilizam? Primeiro, ela utiliza o custo, né? Então, quanto menor o nosso custo, menor o custo da empresa, ela pode botar até um preço maior na sua mercadoria ou no seu serviço, então diminuir custo. Alguns anos atrás, eu mesmo fazia a função de comprar, eu comprava. Eu vou pedir para vocês aí fechar o áudio aí, por favor. Não, Twelve, não. Só um momento aqui. Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar para a nossa aula aqui. Então, eu falei aqui que alguns fatores que a empresa usa como estratégia para ser melhor do que a outra concorrente é o custo. Então, eu estava dizendo que alguns anos atrás eu tinha uma loja de roupas, então o que eu fazia? Eu mesmo comprava, eu mesmo tocava, e o que fazia a diferença na hora de botar o preço na mercadoria era o custo que eu tinha para poder fazer a compra dessa mercadoria. Então, eu ia para São Paulo de avião, e eu ia e voltava no mesmo dia. Por que eu ia e voltava no mesmo dia? Porque quanto mais tempo eu ficasse em São Paulo, que eu comprava roupa lá, mercadoria, quanto mais tempo eu ficasse lá, eu ia gastar muito mais dinheiro lá. E se eu gastasse mais dinheiro, esse preço do custo ia entrar na mercadoria. Então, eu ia vender por um preço muito mais caro, e o preço não seria um preço tão atrativo, né, para os clientes. Então, tudo isso impacta no preço final. Então, o custo é importante como diferencial, tem a qualidade também, que a gente ouve muito falar, né, que está em alta. Prazos, que é questão de tempo, né? As pessoas optam muito por isso, né? Questão de tempo, quanto tempo vai chegar
Às vezes a gente compra um produto agora pela internet, então essa empresa me diz que daqui a 2 dias, 1 dia, 3, no máximo está chegando em nossa residência, né? E ela cumpre esses prazos, nós ficamos muito satisfeitos. Tem a questão da flexibilidade, empresa que está disposta a trabalhar com vários tipos de segmentos diferentes, inovação, que pode ser um diferencial. Inovação nada mais, nada menos de que você pensar em algo, pode ser algo novo, algo que já existe, você colocar em prática e isso te dá resultado. Produtividade, mensurar não somente a quantidade, mas a como chegou aquela quantidade. E aí vai analisar a questão de custo operacional também, que envolve muito, tecnologia, que pode ser um diferencial, e o projeto de produto, que é a facilidade de montagem, facilidade de fabricação, facilidade para desmontar e adaptabilidade ao meio ambiente, a se adaptar fácil em qualquer meio ambiente. Então, nós vimos alguns tipos de estratégia que as empresas elas utilizam. E aí vamos para o conceito de estoque, né? Conceito de estoque, acumulação armazenada de recursos materiais em um sistema de transformação. Então, resumindo aí, é acumular os recursos de materiais para passar por um processo de transformação em algum momento. Procedimento rotineiro necessário ao cumprimento de uma política de estoque. Então, todo estoque ela precisa ter um procedimento de como vai funcionar a prática, né, no dia a dia. Abrange a quantidade disponíveis numa determinada localização e acompanha suas variações ao longo do tempo. Pode ser desempenhados manualmente ou por computador. Então, isso vai variar de empresa para empresa. As principais diferenças são a velocidade e a precisão e o custo, né? Então, a gente pondera sobre isso. Qual que vai me dar maior velocidade, mais precisão e custo menor? E aí a gente analisa cada empresa para analisar e vai pensar, não, eu vou fazer manualmente, ou então vou fazer através de um software, né? Pelo computador. E aí uma coisa importante é esclarecer uma diferença, né, básica de armazenagem para estocagem. Então, a armazenagem inclui todas as atividades de um ponto destinado a guardar temporária e a distribuição de materiais. Então, são todas as atividades, né? E a estocagem é uma das atividades do fluxo de materiais dentro do armazém. E o ponto destinado à alocação estática dos materiais. Então, a estocagem é uma parte de armazenagem. A armazenagem é o global, abrange todas as atividades. E o estocagem, é uma parte do armazém. Gerenciamento de estoque, né? É um processo integrado pelo qual são obedecidas as políticas da empresa e da cadeia de valor com relação aos estoques. Então, criar, de fato, um procedimento, como falamos inicialmente, e que esse processo a gente tem que entender que ele é integrado, porque ele abrange vários departamentos, né? Onde esses estoques se relacionam. A gente só precisa entender que existe um fluxo nesse planejamento e controle. Esse fluxo sempre vai começar pelo fornecedor, né? Fornecimento de produtos ou serviços. Desse fornecimento é que a gente recebe, é que a gente faz o planejamento para controlar os estoques recebidos. E desse planejamento é que nós vamos ter as demandas para poder estar atendendo aos setores e departamentos que dependem para fazer os seus produtos ou serviços. Então, a gente, como viu ali, aqui tem uma imagem que reflete muito bem isso, né? Tem um processo de entrada, que aí no caso é a válvula ali, né? A torneira. O estoque é como se fosse esse tanque de água aí. E a saída, já bem aqui ao nosso lado direito nessa setinha, é por onde a água ela vai escorrer. Então, nas empresas, todas utilizam esse fluxo aí, né? O processo de entrada, estoca e depois tem o processo de saída.
Existem alguns tipos de estoque. Nós podemos ter estoque de matéria-prima, podemos ter estoque de produtos em processo, podemos ter estoque de produtos semi-acabados, produtos acabados, estoque de distribuição, materiais para manutenção, reparos e operações produtivas e expedição. Então, em uma única empresa, nós podemos ter diversos tipos de estoque diferentes. E aqui algumas aplicações dos estoques, né? Podemos aplicar em centrais de abastecimento, estocagem em portos, aeroportos e portos de transbordos intermodal, onde se relaciona com 2 modais diferentes, né? Estoque em fábricas, seja matéria-primas ou produtos em processo ou acabados. Depósito também, a gente vê muito, né? De atacadistas e varejistas. Depósito em hipermercados, operadores logísticos, instalações de consolidação e desconsolidação, cooperativas de produtos agrícolas, né? Estações aduaneiras de interior, armazém de empresas no setor público, e assim são diversas aplicações. Nós percebemos que nós podemos trabalhar em diversas áreas com a questão de estoque. E aí eu gostaria de falar do Kanban, que foi uma inovação que veio do Japão, que veio realmente nos ajudar nessas questões de estoque. Então, Kanban, né, significa, no vocabulário japonês, etiqueta, né? Resumidamente, a tradução seria etiqueta. Baseia-se todo o seu funcionamento na circulação de etiquetas entre postos de trabalho. Então, nós temos diversos setores de uma única empresa, e os estoques eles são movimentados através de etiquetas que a gente vai ver aqui um pouco mais para frente. Foi desenvolvido no Japão, depois da Segunda Guerra, né? Segunda Guerra Mundial, por ONU, né? Na Toyota Corporation. Surgiu, né, devido à necessidade de encontrar um sistema de informação que permite se transmitir as necessidades para a montagem do processo produtivo, né? Então, a etiqueta que sinaliza isso. Então, Taishi Ono que foi o precursor desse sistema. Deixa eu só voltar aqui para poder fechar o áudio aqui. Acho que alguém está com o áudio aberto. Acho que é o professor Elcio. Pronto, já fechei então. Então, Kanban. Eu acho que foi Taishi Ono que foi o precursor, então Kanban. O termo Kanban significa o Kan, a palavra Kan ali, dividindo ao meio, significa visual, e o Ban, cartão. Então, se a gente fosse juntar isso, seria cartão visual, né? Sinalização visual. E resumindo para a gente, seria etiqueta. Foi no século XVII, no Japão, usado no sistema de comércio, símbolos usados como analogias. E como é que esse termo foi associado à produção? Vamos ver aqui. Então, o surgimento, né, foi uma técnica japonesa, foi na área de automóvel, né, automobilística, e foi aonde? Na Toyota. Qual é o conceito do Kanban? É usar cartões, né? Os cartões que autorizam a movimentação dos estoques. Então, enquanto não tiver o cartão autorizando, não se pode mexer no estoque. Principal objetivo do Kanban, ferramenta que possibilita o controle e o nivelamento da produção e a minimização dos estoques dos produtos finais intermediários. Então, o Kanban veio realmente para agregar muito valor quem trabalha com estoque, né? Primeiro que ele controla, depois ele nivela a produção para que não tenha nem de mais, nem de menos, né? E trabalhar com estoques mínimos, tanto de produtos finais como intermediários.
Então, Kanban aí, se a gente for analisar, ele está muito associado aí à questão do just in time, né? Vocês já viram falar bastante aí, que é o momento exato, fazendo o tempo certo, né? Então, o Kanban está associado a isso, é a administração do just in time. E aí nós temos dois sistemas, né? Tem os sistemas puxar versus empurrar. Então, os sistemas empurrar, o material é empurrado para o próximo estágio de sua produção, não importando se a peça é necessária. Então, estocagem, desperdício de material. Então, o sistema empurrar funciona dessa forma aí, né? Independente se o outro setor seguinte ele precise ou não, a gente só vai empurrando para frente. Independente se é necessário ou não. Aqui tem uma imagem que transmite isso aí. Vai empurrando, vai empurrando. E montador é assim, quem já trabalhou na Ford. E aí vai acumulando, né? Já o sistema puxar, bem diferente do empurrar, significa utilizado pelo Kanban, onde o material é puxado para o próximo estágio apenas quando o produto é necessário. Então, ele só vai para o próximo setor se for necessidade, ou seja, evitando estoque. Então, tem os setores intercalados na empresa e ele só vai para o próximo setor se de fato tiver uma necessidade. E aí, Taixion, ele colocou 3 termos interessantes, né, para que possamos desprender da palavra desperdício, que é o mudar, murar e murir. 3 termos normalmente utilizados em conjunto do sistema de produção Toyota, né, que é chamado 3Ms, que descreve coletivamente práticas que geram desperdício a ser eliminado. Então, ele inventou esses 3 termos justamente para a gente pensar em como eliminar desperdício. Então, vamos para o primeiro, né, que é o mudar. Qual é o conceito? Qualquer atividade que consuma recursos sem agregar valor ao cliente. Então, de repente, tem uma atividade lá que vai consumindo matéria-prima, tempo, né, energia, mas que a gente percebe, estudando o processo, que não agrega valor nenhum ao cliente. Então, fazer de tudo para poder descontinuar, né, esse tipo de atividade. Então, dentro dessa categoria geral, é útil, né, distinguir entre mudar tipo 1, que consiste das atividades que não podem ser eliminadas imediatamente, e mudar tipo 2, as atividades que podem ser rapidamente eliminadas. Então, a gente sabe também que tem atividades que não dá para a gente mudar do dia para a noite. Existe um planejamento para fazer mudança, né, que ali é o tipo 1. Mas tem o tipo 2 que tem atividade que a gente já percebe, analisando, que ela já pode ser mudada de imediato, né? Já que não está agregando valor nenhum ao cliente, não tem necessidade de continuar. E aí vem outro termo que ele utiliza, que é o murar, dos 3Ms, né? Que significa o quê? Falta de regularidade em uma operação, com altos e baixos na programação causados não pela demanda do cliente final, mas, em verdade, pelo sistema de produção, ou em ritmo de trabalho irregular em uma operação, fazendo com que os operadores tenham picos de trabalhos intensos e depois momentos de espera. Interessante isso aqui. Então, a gente tem que fazer com que a produção ela funcione de maneira regular, ou seja, regular é contínua, né? Nem muito rápido, nem muito devagar, né? Porque isso vai ocasionar ou a questão de ociosidade, as pessoas vão parar, se for muito lento, né? E se for muito rápido, aqueles picos intensos, depois você não vai ter mais nada o que fazer. Então, eu gosto muito de dar o exemplo aqui do meio de transporte do avião. O avião, para ele, nós sabemos que ele é muito pesado, né? A gente nem sabe como é que ele consegue ficar ali no ar por muito tempo, mas se a gente for analisar, o que acontece no avião para sair da Terra? Ele vai, né, faz aquela meia volta e depois ele vem com toda a velocidade naquela parte inicial para poder levantar voo. E depois que ele levanta voo, ele consegue estabilizar a sua velocidade para que a velocidade seja de maneira contínua, né? Então, na produção, pensando nisso, na questão de regularidade, é pensar nisso.
Depois de dar o start na máquina ou em qualquer processo, a gente precisa estabilizar numa velocidade que seja regular, para que a operação comece a fluir muito bem. Porque não adianta a gente produzir muito em determinado tempo e depois produzir pouco, porque vai ter aqueles altos e baixos. E aí vai ocasionar muitos desperdícios na produção. E tem outro termo que se chama muri, que significa sobrecarga intensa dos equipamentos ou dos operadores, exigindo-se que operem em um ritmo mais intenso ou acelerado, empregando mais força ou esforço por um período maior de tempo do que aquele que o equipamento pode suportar, ou que permite um gerenciamento adequado do pessoal. Então, o que está dizendo aqui que muitas vezes o que acontece, o equipamento ele foi projetado muitas vezes para trabalhar só determinadas horas, ou por determinada velocidade. Mas como nós queremos, né, aumentar a produtividade, o que é que nós fazemos? Nós aumentamos a intensidade de trabalho daquele equipamento ou daquele maquinário. E isso vai com que ocorra um desgaste natural. E aí que vai ocasionar muito custo, né? Ou nos próprios operadores, não adianta, né? A gente botar em um ritmo acelerado, porque vai ocasionar fadiga, cansaço, estresse, e ele não vai render, né, suficientemente bem para que a produção possa sair com qualidade. Então, o Kanban, como é que funciona, né? O fluxo Kanban. O fluxo de produção circula da esquerda para a direita, passando por um posto e depois por outro. Se nós analisarmos essa imagem aí, né? É sempre assim, da esquerda para a direita. Então, os setores têm que ser organizados dessa forma justamente para que o Kanban possa fluir conforme o conceito estabelecido, né, por Taishi Ono. Então, para cada peça, temos uma sequência de posições, onde são colocados os cartões. As posições vazias indicam que o estoque está disponível, né? Embalagens cheias, e cada cor indica um grau de urgência da reposição. Ou seja, os cartões são colocados do verde para o vermelho, né? Então, faixa verde define. Deixa eu voltar aqui. Então, faixa verde define o nivelamento da produção, é mais para nivelar a produção. Faixa amarela é um tempo de resposta, é quando a gente precisa atuar dentro do padrão. E vermelha é a segurança necessária para que o cliente não pare de produzir. Então, quando chega na faixa vermelha ali, já é que se não produzir, vai parar tudo. Dimensionamento Kanban, por escala. O tempo de margem aí de tempo para a área vermelha é de segurança de 4 horas, de amarelo de 4 horas para dar a resposta, e o verde até 4 horas, né? Para que possa produzir. Existem etiquetas Kanban, que encontra assim também, Kanban em caixas, né? A gente observa aqui que na primeira foto aqui, à esquerda, tem 2 caixas ali, na prateleira. Então, toda vez que aquela caixa da direita estiver vazia, que está lá em cima, aquela caixa é substituída e a caixa que está cheia ali do lado esquerdo vai para lá, para substituir aquela caixa vazia. E assim vai circulando de maneira circular, contínua. Temos tipo de Kanban. Kanban no processo, temos Kanban integrado com fornecedor, diretamente com o fornecedor, podemos fazer dessa maneira. Kanban almoxerifado, supermercados, e Kanban informatizado, né, de automação. Tipos de Kanban. Kanban de produção, sinalização com cartões ou caixas. Então, tem empresa que utiliza cartões, outras já utiliza caixas, como a gente viu no exemplo ali. A circulação junto com as peças desse cartão, tem que ir junto com as peças. E produção, que o objetivo é o consumo do cliente. A gente já viu aqui a imagem.
O sistema Kanban funciona baseado no uso de sinalizações para ativar a produção e movimentação dos itens pela fábrica. Essas sinalizações são convencionalmente feitas com base nos cartões Kanban e nos painéis porta-Kanbans, porém pode utilizar outros meios que não cartões para passar essas informações. Os cartões Kanban convencionais são confeccionados de material durável, né? Porque ele se movimenta muito. Então, se for um material que não seja durável, rapidamente ele vai se desgastar. E cada empresa, ao implementar o sistema Kanban, confecciona seus próprios cartões de acordo com as necessidades de suas informações, né, particulares. Então, o sistema Kanban tradicional emprega painéis ou quadros de sinalização junto aos pontos de armazenagem espalhados pela produção, com a finalidade de sinalizar o fluxo de movimento, né, e consumo dos itens a partir da fixação dos cartões Kanban no quadro. Tem Kanban de movimentação, que é Kanban de transporte, sinal que autoriza a movimentação física do produto, ou supermercado fornecedor, que vai abastecer o supermercado cliente. Tipos de Kanban. Temos Kanban também eletrônico, né? Sinalização imediata, evita a perda de cartões. Esse é o mais sofisticado, né? Através de painéis eletrônicos. Existem algumas regras para que esse sistema ele possa fluir de maneira perfeita, né? Primeira regra, o processo subsequente, que é o cliente, deve retirar no processo procedente, que é o fornecedor, os itens de sua necessidade apenas nas quantidades e no tempo necessário. Então, o cliente que está recebendo material, ele não pode tirar nem mais nem menos material, tem que tirar a quantidade exata que ele precisa e no tempo certo. Então, essa é a primeira regra do sistema Kanban, é a chave do sistema de puxar a produção, diferenciando dos sistemas tradicionais de empurrar. Então, se a gente obedecer essa regra aqui, a gente já está eliminando aquele sistema antigo, né, de empurrar a produção só por empurrar, porque a gente vai pegar a quantidade exata e no tempo certo. Então, como consequência direta desta regra, temos que qualquer requisição de itens sem o cartão Kanban autorizando-os é proibida, bem como qualquer requisição de itens em quantidade diferente da autorização do cartão Kanban também é proibido. Então, a gente só produz e só pega material se tiver autorizado no cartão. Se no cartão não tiver sinalizado, a gente não pode pegar. E a regra número 2, o processo precedente, que é o fornecedor, deve produzir seus itens apenas nas quantidades requisitadas pelo processo subsequente. Então, vamos pensar o seguinte, eu trabalho em uma máquina. Então, eu só posso produzir a quantidade de material daquilo que meu cliente solicitou, que é o processo anterior. Eu não posso produzir mais, né? Esta regra tem como objetivo limitar os estoques em processo nos postos de trabalho à quantidade projetada para o sistema Kanban, evitando a superprodução. Dessa forma, os fornecedores estarão produzindo apenas os itens imediatamente requisitados pelos clientes, nivelando o ritmo de produção e garantindo uma reposição uniforme dos itens no momento e nas quantidades necessárias. Então, em decorrente dessa regra, pode-se afirmar que qualquer produção diferente da autorizada pelo cartão Kanban está proibida. E tem a regra número 3. Produtos com defeito não devem ser liberados. Importantíssimo para os clientes. Então, essa regra ressalta a importância da qualidade, não só a quantidade, mas a qualidade total dentro do sistema produtivo, via a padronização das operações, permitindo um fluxo contínuo de itens sem defeitos. Por outro lado, a filosofia just-in-time, na busca da flexibilidade no atendimento das necessidades dos clientes internos e externos, se propõe a trabalhar com pequenos lotes de produção, o que, consequentemente, não dá margem à existência de itens defeituosos nesses lotes. Então, vou dar um exemplo aqui.
Se eu estou num determinado setor e pede para produzir 60 metros de determinado material, o que está dizendo aqui é o seguinte, que se eu produzir somente 60 metros, se a gente for seguir o fluxo, né, para não gerar estoque, pode ocorrer que daqueles 60 metros, talvez 2, 3 metros possa vir com defeito. Então, eu posso fazer com a margem muito pequena, mas eu posso fazer uma margem um pouco superior àquilo que foi solicitado. Por quê? Porque é uma garantia que se ocorrer algum defeito, dentre aqueles 60 metros que foi requerido, tem como suprir, para não fazer produzir tudo de novo. Então, sempre uma margem que seja pequena é importante, porque defeitos podem ocorrer na produção, né? É uma coisa natural. E o número de Kanbans no sistema deve ser minimizado. Então, como o sistema Kanban tem por base um ambiente da filosofia just-in-time, deve seguir o princípio do melhoramento contínuo, ou seja, todos os envolvidos no processo produtivo devem buscar alternativa para trabalhar sempre com a mínima quantidade de estoques em processo. Então, sempre trabalhar com o mínimo possível. E a regra número 5, o sistema Kanban deve adaptar-se a pequenas flutuações na demanda. Esta última regra diz respeito à capacidade do sistema Kanban de absorver pequenas alterações de curto prazo na demanda, sem a necessidade de intervenção no PCP, no sentido de alterar o número de Kanban no sistema. Enquanto que no sistema tradicional de emissão de ordens não existe a possibilidade de responder rapidamente a variações de curto prazo na demanda, o sistema Kanban projetado para trabalhar com pequenos lotes e tempo de ciclos operários balanceados, esta adaptação se dá por forma mais simples e natural dentro da lógica de puxar a produção pela demanda do momento. Existem algumas vantagens no sistema Kanban. Primeiro, eliminar o estoque de material. Esse é o primeiro ponto. Aumento da produtividade. Por quê? Porque se tem um sistema que vai me sinalizar a hora que eu tenho que produzir, eu não vou perder tempo. Vou produzir somente a quantidade. Então, isso consequentemente não vai ser somente a produção em quantidade, mas vai ser em qualidade. Antecipar prazo de entrega, que é o lead time, né? Pensar em tempo reduzidos. E identificação rápida da demanda, ou seja, resposta imediata. A gente percebeu, apareceu os cartões, a gente já sabe que tem que produzir. Então, Just in Time mais Kanban evita o que? Evita desperdício, a qualidade do produto final vai melhorar, tem melhoria contínua, demanda exigente, práticas gerenciais e a gente trabalha sem estoque. Aí eu gostaria de fazer uma prática com vocês. Pode ser? Então tá. Aqui eu coloquei um exercício de verdadeiro ou falso. Eu gostaria que vocês fizessem aí as suas anotações de verdadeiro ou falso aí num pedaço de papel, enfim, em algum lugar aí, para depois a gente discutir essas afirmações aqui, para perceber o que é que vocês fixaram aí. Pode ser? Sim. Pronto. Ok. Uns 5 minutinhos, acho que dá para responder aí.
E aí, estão conseguindo fazer? Sim, ok. Sim, professor. Então vamos responder, né? Então vamos lá, então. Kanban é uma palavra do vocabulário japonês que significa etiqueta. Verdadeiro ou falso aí, quem responde? Muito, muito bem. Verdadeiro. Exatamente, né? Se a gente for, como a gente viu ali, se a gente for dividir a palavra em duas, kan significa cartão, ban significa visual, cartão visual, que resumindo seria uma etiqueta. Perfeito. Segunda afirmação. Kanban foi desenvolvida no Japão depois da Primeira Guerra Mundial. Por Ono Taishono. Falso. Falso. Falso, né? Muito bem, vocês estão prestando bastante atenção. O que é que está errado aí nessa afirmação? Foi na Segunda Guerra, né, depois que o Japão fez uma parceria com os Estados Unidos para os Estados Unidos ajudar o Japão a reconstruir, né, depois da bomba atômica. Aí eles foi depois da Segunda Guerra. Muito bem, perfeito. Exatamente aí. Terceira afirmação. Sistema empurrar evita desperdício de material. O que é que vocês acham? Eu acho que é verdadeiro. E vocês aí, meninas, vocês concordam? Eu marquei verdadeiro também, mas fiquei na dúvida. Eu marquei falso. Olha, teve uma pessoa contrária aí. Essa afirmação aí, ela é falsa, né? Lembra que é os dois sistemas? É o empurrar e o puxar. O empurrar é aquele sistema antigo, né? Que é aquele tradicional que a gente só vai fazendo, ou seja, vai empurrando para o processo seguinte, para o departamento seguinte. Então ele não evita desperdício, né? Porque eles, independente se o outro setor precise ou não, ele vai fazer. Então o sistema empurrar. O puxar que é o contrário, né? Só puxa se tiver necessidade. Deu para entender aí, vocês? Entendi, agora eu compreendi. Sim, professor. esclareceu. Eu fiquei na dúvida também, mas agora deu esclarecido. Ah, beleza, então. E a outra afirmação, os 3Ms usados pela Toyota tinham o objetivo de eliminar desperdício. Verdadeiro ou falso?
Eu creio que seja verdadeiro, porque o Toyota que começou com essa produção enxuta, né? Então eu creio que seja verdadeiro. Muito bem, exatamente aí, né? Lembra que eu falei dos 3M? Mudar, morar e morir? Então, Taishi Ono, ele estabeleceu esses 3Ms pensando nisso, em eliminar desperdício. Por isso que a Toyota é um referencial, né? Até hoje. E mudar, já falando desses 3Ms aí, o significado é qualquer atividade que consuma recursos sem agregar valor ao cliente. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, porque se você não produz e não agrega valor para o cliente, está jogando dinheiro fora. Isso. Muito bem, exatamente. Então, esse é o conceito do Buda quando ele criou, que era pensando nisso. Qualquer atividade que consuma recursos sem agregar valor ao cliente, né, é um desperdício, né? Então, a gente precisa mudar. E aqui vem, o fluxo de produção no Kanban circula da esquerda para a direita. Verdadeiro ou falso? Eu acredito que é falso. Verdadeiro. Verdadeiro. Isso é verdadeiro, né? Até a gente mostrou até a imagem ali, que ele sempre vai funcionar da esquerda para a direita. Então, se for implementar um Kanban em uma organização, o layout ele tem que ser projetado dessa maneira, para que ele tenha um fluxo de maneira correta. E aí, a última afirmação, os cartões são colocados do verde para o vermelho. Eu creio que sim, que na medida que a produção vai se passar pela qualidade, vai ficando verde, né? Se não passar, a qualidade não aprovar e depois vem o vermelho. Vocês Eu também concordam? acho que sim. Eu acredito que sim. Verdadeiro. Isso. Muito bem, vocês estão afiados aí. É do verde para o vermelho, porque o verde significa que a produção ela tá naquele tempo só para nivelar a produção. Não tem uma necessidade tão grande. Então começa no verde, aí vai para o amarelo, tipo o semáforo, né? O sinal de trânsito. Amarelo, que é tempo de espera, depois o vermelho é quando já está naquele limite ali de segurança. Então já precisa produzir. Então, os cartões sempre são colocados da esquerda para a direita e seguindo o fluxo nas cores do verde para o vermelho, né? Então, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco relacionado a isso. Eu vivi essa experiência pessoalmente a ter esse treinamento lá no Japão. É um sistema muito, muito bem feito. Realmente, ele elimina os estoques, porque a gente sabe que estoque parado é desperdício de dinheiro, né? Imagine muito estoque parado numa indústria, o quanto de dinheiro que poderia ser investido para comprar maquinário, tecnologia e outras coisas, não pode ser investido porque está ali em produtos acabados ali, às vezes, na empresa. Eu não sei se vocês já passaram alguma vez ali na frente da Bridgestone Firestone na Parafusos. Já passaram alguma vez? Não, eu não conheço, não. Vocês não são de Camaçari, não? Eu sou de Ouro Preto, Minas Gerais. Aí aqui não. Ah, Eu já ouvi beleza. falar, mas eu não conheço, não. Ok. É porque aqui onde eu moro em Camaçari, sei que vocês eram de Camaçari, mas em Camaçari, nessa indústria aí, logo bem na frente assim, tem várias lonas azuis, né? Cobrindo assim um monte de material. Para as pessoas que não sabem de fora, nem imaginam o que é aquilo ali, mas aquilo ali é produto acabado, são pneus que foram produzidos, que fica ali debaixo daquelas lonas porque produziram e não saiu, né, para vender. Então, foi um desperdício de dinheiro ali, é um material ali que está parado,
não foi consumido, não foi concretizado. E aí isso faltou aquela questão do senso, né? De usar o sistema puxar, de just in time, só fabricar aquilo que realmente já for acordado em contrato. Então, muitas empresas já estão utilizando isso, que só fabrica aquilo que já tiver assinado o contrato, porque aí segue o fluxo corretamente de nivelamento de estoque, consequentemente não vai ter dinheiro parado. Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Esse foi só para dar um norte de como funciona a gestão de estoque, entender que existem alguns programas, né, que nos ajudam a ter uma eficiência melhor de como gerir, né, o estoque que vai abastecer a produção. E para finalizar, vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que gostaria de comentar? Essa questão dos pneus aí poderia pôr no mercado para vender a baixo custo, para eles diminuir um pouco o prejuízo que eles tiveram. Porque aqui embaixo, aqui no Minas Gerais, aqui, você compra o pneu aqui, um absurdo. Então, assim, se tivesse uma coisa mais em conta, sairia isso aí, né? Seria um plano B, né, para poder evitar que fique esse estoque parado. Mas se for assim, a gente for analisar e trabalhar na causa raiz, já deve começar nessa questão de usar realmente o Kanban, né, de só produzir aquilo que for realmente utilizar, ou seja, seguir somente os contratos de venda. Então, os contratos de venda têm que estar bem amarrados para que a produção, quando a informação chegar do PCP, que em programa a produção, passar para a produção, só produz aquilo que realmente o cliente já está lá esperando. Eu acho que essa sugestão sua seria um plano só de paliativo, né? Para não deixar parado ali. Mas obrigado mais uma vez pela participação e qualquer coisa eu vou deixar meu contato aí com o professor Elcio e se vocês precisarem de qualquer auxílio, estarei à disposição. Elcio, tá por aí? Tô aqui. Beleza, então só agradecer a todos aí e dar uma boa noite. Eu vou passar a palavra para Elcio aí. Ok. Eu já fiz a Beleza, chamada aqui da professor. Tainá, Valeu. Boa noite. Boa noite. Samara, Boa noite. Matheus, Antônio, Eduarda, Ana. Boa noite. Boa Boa noite. noite, professor. Boa noite. Boa.